Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor para todos que se encontram nesse momento reunidos em casa, aí com seus familiares, para junto conosco participar desse culto de louvor a Deus, o culto das 18 horas da Igreja Evangélica Congregacional de Vicente de Carvalho. É um prazer estar com você mais uma vez. Esperamos que tenhamos momentos agradáveis em que Deus fale ao nosso coração e que a palavra, os cânticos, as orações, as leituras seja bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a todos nós nesse momento de culto. Boa noite, meus irmãos e todos aqueles que estão diante dessa telinha para compartilhar com a igreja desse culto que iremos prestar a Deus. Nós queremos, nesse momento, usar esse espaço para levantar um clamor a Deus. A necessidade de que você se junte a mim nesse momento de fé, onde nós podemos, pela nossa oração, nos achegarmos diante de Deus para clamar por nossas vidas e por todo o nosso país. Oremos, ore comigo nesta hora. Pai bendito, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Deus Santo, nós nos curvamos, Pai, diante de Ti nessa hora. Porque a Tua palavra diz, Senhor, ela nos garante que o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia. Ó Pai, temos vivido momentos de angústias. E buscamos a Ti, buscamos em Ti o socorro para tudo aquilo que estamos vivendo. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, atente, Senhor, para o nosso clamor. E por graça e misericórdia, Senhor, nos responde. Clamamos a Ti nesta noite, clamamos pela Tua igreja em especial. Clamamos também por aqueles, Pai, ó Deus, que sofrem nesse momento. Senhor, Tu és um Deus de graça. Então, Senhor, atende-nos nessa noite. Mas muito mais, Senhor, fale aos corações daqueles que estarão diante, Senhor, dessa tela, para que, ó Deus, vidas possam ser alcançadas pela ministração dessa palavra. Ouve-nos, Senhor, nesta noite. E tenha misericórdia de nós, assim te oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, é uma alegria estarmos juntos dessa forma tecnológica, porque o nosso coração tem vontade de estar com os irmãos. Estava sentindo falta disso, de poder partilhar um pouco do que Deus traz ao nosso coração. Então, nesse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa mesmo, na primeira carta de João, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, primeiro do 7 ao 9, e depois os versículos 18 ao 20. 7 a 9, 18 ao 20. 1 João 4, 7 a 9, 18 ao 20. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor precede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 18. No amor não existe medo, antes perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É tão importante esse momento em que nós estamos juntos na nossa igreja, porque nós vivemos um pouco do amor de Deus aqui. Não é simplesmente um templo, não é uma casa, mas é um lugar em que nós
podemos olhar para as pessoas que professam a mesma fé que nós, pessoas que acreditam que o sangue de Jesus é que nos regenera e nos permite ter vida com Deus. É olhar para essa pessoa e dizer: você é meu irmão, eu posso compartilhar com você as minhas angústias, as minhas tristezas e também felicidades. Por isso que, nesse momento em que nós estamos reclusos nas nossas casas, isso é uma demonstração de amor, mas o nosso coração sente falta. A gente sente falta de estar com aquelas pessoas que nós amamos, estar na casa do Senhor. Eu fico sempre pensando como vai ser esse retorno quando nós nos vermos e pudermos estar juntos. Que nós consigamos dar valor a esses momentos. Que esse momento que nós estamos vivendo de reclusão nos faça sempre pensar: poxa, como é bom estar com as pessoas, como é importante para a minha fé, para a renovação das minhas forças diante de Deus estar com o meu irmão. Nós somos uma família, a família de Jesus, corpo de Cristo. Por isso é tão importante viver a excelência do amor de Deus na nossa comunhão com os irmãos. Nesse momento, eu quero te convidar a abrir o seu inário congregacional no hino 432, Amor Fraternal. Hoje aqui, concede que
Deus conosco, exalte o seu nome. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Coloque o seu coração na presença dele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Toda a terra clama ao Senhor, louva o seu nome. Se nós não adorarmos, até as pedras clamarão. Então eu e você temos a honra de adorar o Senhor. O universo sabe que Jesus Cristo é o Criador, é o Deus que fez todas as coisas. Eu e você fomos feitos para adorá-lo. Isso é o que vai aquecer o seu coração nesse momento. É isso que às vezes as pessoas ficam procurando na vida, olham para um lado, olham para o outro e não conseguem enxergar que é essa necessidade de contato com o Pai que está faltando no seu interior. Nós somos privilegiados pelo Espírito Santo de Deus.
Então aproveite essa oportunidade e coloque-se diante dele. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Para sempre, para sempre, para sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Cristo vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em você. Cristo vive na nossa comunhão. Amém. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos o Senhor nessa hora por esse momento de meditação na palavra do Senhor. E eu quero convidar você para fazermos a leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu vou ler apenas 5 versículos desse capítulo 7 do Evangelho de Marcos. E o texto nos diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar,
como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Eu creio que essa é uma reflexão que nós fazemos nessa noite, muito apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. Todos estão cientes dos problemas que nós estamos passando, o problema que o mundo está passando. Em toda parte, em todo lugar, há esses problemas por conta de um vírus, o qual ainda não há uma vacina, ainda não temos uma medicação definitiva, e em toda parte, em todo lugar, pessoas da área de saúde, médicos, especialistas, cientistas estão aí trabalhando, estão se esforçando, estão lutando como ciência, como cientistas, para descobrir de que maneira podem neutralizar a ação desse vírus. Como fazer? E enquanto isso, orientações têm sido dadas às populações. Enquanto isso, tem sido dito coisas, como agir, como fazer, como nós devemos nos portar. Então a gente precisa dizer, nessa noite, nessa reflexão em cima dessa palavra, precisamos dizer uma coisa muito importante. Existe o ideal de pureza por questões, vamos dizer assim, sanitárias, como essas que nós estamos vivendo hoje. E existem as questões, vamos dizer assim, de pureza, por questões religiosas, por questões que não tem nada a ver com essa questão que a gente está falando da higiene em si mesma, ou de questões sanitárias. Se Jesus pregasse esse sermão hoje, ele certamente haveria de explicar que a primeira questão, a questão da higiene, do cuidado sanitário, isso precisa ser observado com rigor por todas as pessoas, como forma de evitar a proliferação de um vírus que ataca o ser humano, deixando-o enfermo e que pode levá-lo até a morte. O período em que nós estamos vivendo hoje tem nos ensinado, irmãos, muitas coisas. E uma delas é a necessidade da higiene constante. Os fariseus dos dias de Jesus, eles estavam certos naquilo que eles faziam por motivações equivocadas. Certos por quê? Certos porque em todo o tempo é preciso cuidado com aquilo que entra na nossa casa, com a nossa higiene pessoal. A gente pode dizer que o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que nunca se lavou tanto as mãos como na época que nós estamos vivendo. Nunca fizemos tanto isso. E constantemente, a cada momento, isso não é só na rua, ou quando a gente sai, mesmo em casa, a gente vem aquela preocupação. Peguei nesse objeto, parece que esse objeto eu também peguei lá fora, na rua. A gente recebe um Sedex, recebe um pacote que o correio chegou lá no portão, e nós vamos lá na portaria, vamos receber, e a gente tem aquela preocupação de chegar, antes de fazer qualquer coisa, de abrir esse pacote, vamos higienizá-lo, vamos colocar álcool nele, vamos aspergir um líquido aí que
tire, não é, toda a impureza. Nunca foi tão usado esse tipo de coisa, nunca se usou tanto álcool, nunca se usou tantos produtos de limpeza, nunca se usou tanto detergente, água sanitária e outras coisas mais que eu particularmente nem sei o nome, mas elas estão aí, como nos nossos dias. O coronavírus veio para mudar os hábitos do mundo. E mudar de uma maneira completa. De uma maneira total. Aqui nós olhamos de perto a atitude de Jesus frente a essa questão da pureza. Anteriormente, Marcos já havia tocado nesse assunto, acerca da pureza, desde o capítulo 1 que ele fala sobre isso, quando Jesus expulsa espíritos imundos e tal, quando ele curou um leproso. Em vários momentos no Evangelho, ele tocou em doentes e deficientes físicos sem medo de ficar impuro. E agora aqui nesse capítulo 7, que nós lemos um pequeno trecho, Jesus está ajudando o povo e os discípulos a se aprofundar nessa questão da pureza e das leis da pureza, das leis da purificação. Porque a mentalidade dos judeus era que eles eram proibidos como nação de entrar em contato com pessoas de outras nações, ou seja, de outras etnias, de comer com eles, porque esse contato pessoal, essa relação, essa proximidade, fazia com que eles se tornassem pessoas impuras. E aí, então, era preciso que eles tivessem sempre a se lavar as mãos, a banhar-se. Quando a gente lembra daquele casamento de Caná da Galileia, naquela casa havia tinas e mais tinas de água, e aquelas tinas de água, aquelas piscinas de água, eram piscinas, não era para o povo beber água, eram piscinas rituais, porque no casamento, muita gente bate daqui, bate dali, esbarra num gentio, esbarra num samaritano, sei lá. A gente não escolhe os convidados, a gente vai para uma festa, não sabe quem foi que os donos da festa convidaram, não era todo mundo judeu talvez, e aí então eles tinham aquelas tinas para que, passado aquele momento, no momento de se retirar, eles pudessem se purificar, porque havia esbarrado em pessoas que não eram da estirpe deles, ou não era da mesma fé, da mesma religião. E isso era uma coisa que precisava ser corrigida. Observando essas leis da pureza dessa maneira. Então, eles estão aqui questionando a liberdade dos discípulos de Jesus. Eles, como fariseus, eles observavam o seguinte, que os discípulos de Jesus comiam pão e sem essa preocupação de lavar as mãos. E aqui a gente percebe três coisas aqui que são assinaladas. Esses escribas são de Jerusalém, da capital, o que significa que eles tinham vindo para observar e controlar os passos de Jesus. Esse fato dos discípulos de Jesus não lavar as mãos, ou comer sem lavar as mãos, significa que a proximidade com Jesus, a convivência com o Senhor, os levou a criar coragem para transgredir determinadas normas que a tradição impunha, mas que já não tinha sentido para aquela vida que eles levavam. Ou seja, mostra também que o costume de lavar as mãos continua sendo uma norma importante de higiene.
Mas o erro estava que eles usavam isso com significado religioso e que servia para controlar e discriminar pessoas. É isso que se chama a tradição dos antigos, como Marcos menciona aqui, ou a tradição dos anciãos. Essas coisas deviam ser observadas. Ou seja, determinadas normas que deviam ser observadas pelo povo para que eles pudessem prosseguir se dizendo assim, puros. Naquela pureza que eles achavam assim que a lei exigia, essa observância de pureza era para eles um assunto muito sério. E eles achavam que uma pessoa impura não poderia receber a bênção de Deus, a bênção prometida por Deus aos patriarcas, a Abraão. Então, essas normas de pureza eram ensinadas como forma de abrir o caminho para Deus. Mas na realidade, em vez de ser uma fonte de paz, era uma prisão, era um cativeiro. É como diz Paulo escrevendo aos Colossenses, são rudimentos do mundo, são normas criadas pelo homem, pelo ser humano. Porque isso que se exigia, isso para os pobres, para aqueles mais miseráveis, para aqueles que não dispunham de saneamento básico, que não dispunham de condições de praticar isso era uma norma sem condição para essas pessoas. Eram centenas de normas e de leis. E por isso os pobres eram pessoas desprezadas, eram chamados, como está lá em João capítulo 7, plebe maldita. Maldita por quê? Porque são pessoas que não têm a mínima condição de cumprir aquilo que é exigido na lei que foi a tradição dos anciãos. Existe a lei da palavra e existe a lei da tradição dos anciãos, que chegou-se a se fazer 613 preceitos nessa lei. Então os discípulos de Jesus estão aqui criticando o comportamento dos discípulos de Jesus. Por que eles agem dessa maneira? Por que os teus discípulos não se comportam segundo a tradição dos antigos, que comem com as mãos impuras? E eles fingem estar interessados em conhecer o porquê do comportamento dos discípulos, porque na realidade o que eles querem mesmo é criticar Jesus, por ele permitir que os seus discípulos transgridam essas normas. Aquelas normas feitas por um determinado rabino eram normas, eram preceitos que não podiam ser quebrados. Então, os fariseus, eles formavam assim uma espécie de irmandade, cuja principal preocupação era a observância de todas essas purezas rituais. Eles eram responsáveis por essa doutrina. E eles ensinavam as leis referentes à observância dessa pureza ritual. Jesus então critica a incoerência deles. Quer dizer, Jesus começa a dizer que eles estão sendo incoerentes. E aí faz uma citação de Isaías. E citando Isaías, ele diz, olha, vocês são hipócritas. Porque Isaías diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Insistindo em normas de pureza, os fariseus esvaziavam os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, era uma coisa externa, era uma atuação, era uma maneira de agir externa, mas internamente não havia mudança nenhuma de vida. Internamente eles não mudaram nada. E Jesus cita um exemplo concreto.
Ele dizia: o fulano que oferece ou que vier oferecer no templo os seus bens, não pode usar esses bens para ajudar os pais necessitados. E assim, em nome da tradição, eles esvaziavam o quarto mandamento, que manda amar o pai e a mãe. Então, até hoje, irmãos, tem pessoas assim, que parecem observantes das coisas de Deus, e nos parecem zelosas das coisas de Deus, mas é só por fora, é só uma espécie de... é só uma casca. Por dentro, o coração delas é um coração que está distante de Deus. No tempo de Jesus, o povo, na sua sabedoria, não concordava com tudo aquilo que se ensinava e esperava que um dia viesse o Messias para que pudesse indicar outro caminho para que eles alcançassem esse ideal de pureza. Então Jesus abre um novo caminho. E ele vai dizer aqui nesse texto: olha, não há nada no exterior do ser humano que entrando nele possa torná-lo impuro. Evidentemente que Jesus está falando, não é, num sentido espiritual. Antes de mais nada, é buscar a pureza de vida, a pureza de espírito, a pureza de mente. É o abster-se e negar o pecado, abandonar o pecado, deixar a vida pervertida. Não adianta nada se preocupar com o ideal de pureza ritual, de lavagem de mãos e de corpo, e de banhos e de rituais, se a gente não cuida da nossa mente, do nosso coração, da nossa forma de agir. Então Jesus inverte as coisas para ele e diz: olha, o impuro não é aquilo que vem de fora para dentro, como ensinam esses doutores da lei, mas é aquilo que de dentro para fora. A impureza, ela já vem de dentro. Então, ele diz assim, no seu tempo, ele diz: olha, então não adianta, não precisa perguntar se essa comida ou aquela comida é pura ou é impura. É como diz Paulo lá em 1 Coríntios: comei de tudo que se vende no mercado. Olhe só a data de validade, se não está vencido. É assim que a gente faz hoje. Olha a data de validade e compre e coma de tudo. Não tem essa comida que é pura ou é impura. Então Jesus critica aquela atitude. E os próprios discípulos, eles ficam assim, diante dessa explicação de Jesus. Quando a gente lê todo esse capítulo aqui, a partir lá do versículo 17, eles vão pedir a Jesus, eles vão pedir que Jesus, eles interrogam a Jesus acerca daquilo que ele disse. Eles pedem uma explicação: Senhor, o que significa isso? Eles próprios não estavam entendendo aquilo que Jesus tinha falado. Os fariseus falando do exterior, e como eu disse, se Jesus falasse isso hoje, e se falar hoje, ele vai dizer: é importante todo esse cuidado. Aliás, como eu disse no princípio, o cuidado com a limpeza, o lavar das mãos, com a purificação dos alimentos, com aquilo que a gente traz do mercado, que traz da feira, com o pacote que chega do correio. A gente precisa ter todo um cuidado para a gente evitar ser infectado, a gente evitar ser alcançado por um vírus que está por aí, esses e outros, né? Mas isso não é o mais, isso é importante. Mas o mais importante diante de Deus é a nossa pureza espiritual. O mais importante é a gente cuidar da nossa vida diante de Deus. Ser íntegros diante de Deus. Íntegro no nosso caráter.
na nossa personalidade, do nosso modo de ser, na nossa palavra, naquilo que a gente diz. Quando dizer sim é sim mesmo e quando dizer não é não mesmo. Ter essa integridade de vida, ter essa integridade de caráter, ter essa integridade de propósito. Ser pessoa honrada no sentido de que alguém olhe para nós e diga assim, não, fulano pode confiar que se ele disse que vai, ele vai. Se ele disse que não vai, é porque ele não vai mesmo. Isso é integridade de vida. Fulano é responsável naquilo que faz. É responsável nas suas atitudes. Assumiu o compromisso, tem um compromisso assumido na igreja ou em qualquer lugar. Assumiu um compromisso com você, pode esperar que ele vai chegar e ele vai cumprir porque ele é assim. Jesus está falando de integridade da vida, integridade de caráter, integridade pessoal, integridade diante de Deus. Ele não está dizendo que não se deve lavar as mãos, apesar que os discípulos dele aqui, esse não lavar as mãos de discípulo era um modo de se libertar daquela opressão daqueles costumes, faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e aí eles reservavam que só uma quantidade pequena de homens, de pessoas, cumpriam aquilo, e a multidão, a enorme multidão de gente pobre, desnutrida, faminta, sem assistência médica, sem assistência de saúde, sem assistência de saneamento, sem nada. Esses eram os pobretões, os miseráveis, os pecadores. Jesus diz isso aí para a hipocrisia. Portanto, eu termino dizendo assim, olha, coma bem, lave as mãos antes das refeições, antes de manusear uma fruta, antes de comer qualquer alimento, evite levar as suas mãos ao rosto, colocar alimentos na boca e sem antes ter lavado as mãos. Não toque em superfícies onde as pessoas colocam as mãos constantemente, como no ônibus, no trem, na barca e em tantos lugares, até mesmo no carro. Higiene-se constantemente. As mãos devem ser lavadas muitas vezes com sabão. E depois, por garantia, a gente deve passar álcool gel. Entre em casa apenas com a meia, tire o sapato do lado de fora e deixe porque o sapato andou por aí, por tantos lugares. Troque de roupa quando chega em casa, tome um banho. Mas faça isso como um gesto de higiene. Por causa dos germes, por causa de parasitas, por causa de fungos, por causa de pragas invisíveis e hoje principalmente por causa do coronavírus. Mas não faça isso por religião. O que precisamos apresentar a Deus é um coração limpo e puro. Isso não o desprezará o Senhor. Que Ele te abençoe e que Ele me abençoe e abençoe a todos nós, para que possamos, acima de tudo, entregar a Deus um coração íntegro e um coração puro. Amém. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está?
Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Eu já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, eu dei minha vida por você. Eu não te criei para viver assim, tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor pra te dizer te amo. Escute. Amo você, amo você, amo você, amo você. De te amar. Irmãos, nós estamos na segunda parte do culto desta noite e nesse momento nós queremos lembrar das nossas contribuições. A igreja precisa, né, da contribuição, a igreja precisa do dízimo de cada um dos seus membros, mas nós temos outras atividades também e lembramos em cada culto, né? Faz parte, a gente lembrar isso em cada culto. Nós temos os nossos compromissos missionários, que são com os nossos obreiros, que estão em Avelar, Partido Alferes, está em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, está em 2 obreiros estão lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Copa Vila, no Portal Caiobá.
nós temos o pastor Charles, que se encontra em Pirenópolis e também em Anápolis, em Goiás. Esses são os nossos campos de trabalho. Precisamos da contribuição mensal de cada membro para que a gente se mantenha em dia. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado e nós temos enviado a esses missionários o seu sustento, a sua manutenção. É só a graça de Deus mesmo que nos proporciona isso. Então, vai aparecer aí na tela, né? Há umas contas bancárias, vai aparecer para dízimos, para oferta missionária, para a campanha da obra que nós estamos terminando do nosso templo. Se Deus quiser, no início de junho, nós vamos estar com essa nossa obra do templo terminada, e aí nós passamos para o templo, não sei se já para os cultos ou ainda para a gravação, mas esperamos dentro de um mês já estarmos de volta ao templo, todo reformado. E isso é uma bênção que Deus nos dá com a contribuição que cada um está fazendo, e também a contribuição para a ação social da igreja. Graças a Deus também nós conseguimos aumentar as nossas cestas básicas. No mês passado nós temos 20 pessoas que recebem cesta básica da igreja, mas no mês passado, com esses apelos que fizemos aqui, nós conseguimos fazer mais 10 cestas básicas. Então, quanto chegar de contribuição, a gente faz mais cestas básicas porque há muitas pessoas que estão passando muita necessidade. Aqui mesmo na nossa área aqui, no Juramento, nas proximidades aqui da igreja, muitas pessoas batem no portão precisando de um auxílio. A situação está difícil, nós sabemos disso, então a sua contribuição, você pode especificar, essa minha oferta aqui é para ação social, para a cesta básica, é para a minha contribuição para as obras, é para missões, ou então a entrega do meu dízimo. Então nós vamos ter um momento de oração. Enquanto nós estamos aqui orando, você reflita aí, pense, medite, coloque no seu coração aquela contribuição que você vai entregar, enviar, seja por um depósito aí bancário, ou então falando com o nosso secretário, se precisar, quero dar minha oferta de outra forma. Também tem o telefone aí que aparece, você pode falar com ele e dizer, ele vai lhe dar a maneira que você pode fazer chegar essa oferta, essa contribuição até a igreja. Então tenhamos esse momento de oração, logo após eu estarei interrompendo. Ó Deus, nós te agradecemos por esse momento de ofertório, de entrega dos dízimos, de contribuições para a ação social, para obras na tua igreja, para apoio aos missionários, entrega dos dízimos. Nós pedimos que tu abençoes a cada um, ó Deus. Tu concedas e dê condição de podermos ofertar para a tua obra. Somos abençoados quando, ó Deus, abrimos o nosso coração e entregamos a nossa oferta com gratidão no coração. Que a tua bênção esteja sobre cada um, sobre aqueles que vão ofertar e sobre aqueles também que não podem
ofertar, mas que Tu esteja abençoando suas vidas, lidando, Senhor, talvez uma condição que perderam, um trabalho que perdeu, dando condições para que possam ofertar para a Tua obra. Recebe a nossa gratidão por esse momento e o nosso louvor. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez eu estou aqui para falar sobre as nossas redes sociais. Nós sempre temos pedido aqui para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, mas também gostaríamos de agradecer a você que tem curtido, a você que tem compartilhado, a você que tem visualizado os nossos vídeos, porque isso também colabora muito para o nosso canal. Então, você que já é inscrito, não deixe de compartilhar com seus amigos, com seus familiares, e também não deixe de nos acompanhar pelas nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, @ISVC Oficial, porque lá nós temos divulgado os horários dos nossos cultos, das nossas atividades online. Então, participe conosco dessas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, @ISVC Oficial. Irmãos, estamos terminando o culto dessa noite. Somos gratos a Deus por todos esses momentos passados aqui. Que Deus abençoe sua vida, o seu dia a dia. Que Deus esteja com você durante essa semana que nós estamos começando hoje. E sempre no final do nosso culto nós intercedemos por pessoas que enviaram seus pedidos. Na tela vai aparecer aí um telefone e está escrito aí pedido de oração. Se você tem uma pessoa e quer que nós intercedamos por ela, envie para esse telefone que é um WhatsApp, envie o seu pedido de oração. Você vai falar com Vitor e ele vai passar esse pedido de oração e nós vamos estar intercedendo em favor desse nome que você vai enviar para nós. Temos aqui uma lista de pessoas pelas quais nós temos orado e algumas delas já é motivo de gratidão porque são respostas de oração. Queremos orar pelo senhor Valdemar Souza, que é o irmão de Aparecida Sampaio, nossa irmã Aparecida. Ela pede que nós oremos pelo senhor Valdemar, que possamos interceder por ele, pela sua vida, pela sua saúde. Peço também oração pelo Dalmir dos Santos, que é o meu cunhado. Ele já tem quase um mês que está internado. Ele pegou esse coronavírus e ficou entubado, já foi tirado a intubação, mas ainda se encontra no hospital, precisando de restauração, né? Está muito fraquinho, mas já tem sinais de melhora. Então nós já agradecemos a Deus também, porque ele já acordou, já abriu os olhos, depois de mais de 2 semanas. Então Deus está agindo na vida dele, queremos agradecer. E agradecer também pela Priscila, a filha de Cecília, sobrinha de Shirley Carreira. A notícia que nós temos também é que Priscila tem melhorado na sua saúde. Ela também esteve em estado grave, mas está melhorando. Que a gente possa continuar intercedendo por ela. Vamos orar também pelo senhor Jeta Leitão, que é tio do Rodrigo, que é o meu genro. O seu Jeta, ele também pegou esse coronavírus. E ele está internado e nós estamos intercedendo por ele também nessa noite, nesse culto. Oramos também pelo senhor Luiz Sérgio, que é o esposo da irmã Selma Vieira. Já oramos por ele outra semana e continuamos intercedendo por ele, pedindo pela sua saúde, que Deus o abençoe. Também pedimos já uma gratidão também pela vida de Gessé Viana, que é meu irmão. Ele esteve internado no Hospital Marcílio Dias, em estado muito grave,
né? E foi um milagre mesmo que ele foi assim, em uma semana ele se restaurou, saiu da UTI, foi para o quarto e agora já se encontra em sua casa. Então agradecemos a Deus por ter ouvido as orações e ele está de volta ao seu lado, de volta à sua casa. E também orando pela família da nossa irmã Eunice Gomes, que faleceu essa semana, aos 88 anos de idade, não foi de coronavírus, né? Então oramos pela família, pelos filhos, filhas, pelos parentes, que Deus conforte os familiares e que Deus conceda, né, aquela certeza no coração de que a irmã Eunice está com Deus. O Senhor a chamou para junto de si. Era uma crente fiel. Isso é o mais importante. Então vamos estar orando por essas pessoas enquanto nós estivermos aí em alguns minutinhos, alguns segundos de oração. Esses nomes aparecem aí na tela para que você esteja intercedendo aí em casa, orando por elas. Não é só a nossa oração aqui, mas é a sua oração também aí aonde você se encontra. E ao final nós terminaremos com oração. Que Deus abençoe você, lhe dê uma semana abençoada, continue aí se cuidando, né? Continue se resguardando e esperando e orando para que esse tempo que nós estamos vivendo, que esse tempo passe e o Senhor nos proteja de todo o mal. Oremos. Ó Deus amado, nós te agradecemos, porque, Senhor, Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Oramos e temos orado por muitas pessoas e temos visto, Senhor, a Tua boa mão, a Tua ação, a Tua intervenção, o Teu cuidado. Temos visto, Senhor, Tu abençoando a vida de muitas pessoas. Temos visto nomes apresentados aqui, Senhor, aos quais, Senhor, Tu destes a cura, Tu restaurastes. Alguns irmãos nossos, Tu chamastes a Tua presença, o que também é bênção. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Mas nós oramos pelas suas famílias, pelos familiares. Pedimos que Tu confortes pelo Teu Espírito Santo essas famílias que perderam entes queridos. Ó Deus, pessoas que nessa cidade de Rio de Janeiro, nesse Brasil e no mundo têm, ó Deus, têm chorado os seus mortos. O Senhor abençoa para que elas possam voltar-se para Ti, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, reconhecer que Tu és Deus e que a nossa vida está nas Tuas mãos e que aquilo que médicos e cientistas não podem fazer, Tu podes fazer, porque Tu és todo-poderoso. Tu és Senhor de todas as coisas. Entregamos, Senhor, cada um desses nomes nas Tuas mãos, agradecendo por aqueles que estão sendo restabelecidos, por esses que foram internados. Toma cada vida nas Tuas mãos nesta noite e que Tu os abençoes, Senhor, que Tu cures e que Tu, Senhor, restaures a saúde.
noite. Despede-nos na tua paz e nos abençoa. É o que nós te pedimos e agradecemos, orando em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, em todos os lugares, em casa e onde elas se encontram, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém.